Evangelho de Lucas, capítulo 12. Leremos de maneira responsiva do verso 35 até o verso 40. Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 35 até o verso 40. Diz assim a palavra do Senhor. Leitura responsiva. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Juntos. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém. Oremos. Querido Deus, mais uma vez estamos aqui na Tua casa, para louvar o Teu nome, na certeza de que o Senhor é o único digno de ser adorado, na certeza de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos garantir a vida eterna. E agora, Deus, queremos ser alimentados pela Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Que sejamos impactados pelo poder que ela tem de nos transformar e de nos moldar segundo o Teu querer e a Tua vontade. Oramos assim no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Meus queridos, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016 certamente deixarão muitas marcas nas nossas vidas, na vida da cidade e do país. Cada um aqui, talvez, poderia descrever o ponto alto desses jogos, né? Talvez o futebol ontem seja o ponto que converge a maioria dos brasileiros de alegria por ver o Brasil recebendo a sua primeira medalha olímpica no futebol, por ser o futebol o esporte da nossa preferência. Mas eu queria destacar algo que me chamou muita atenção nas Olimpíadas, em vários jogos, em várias situações, que foi a instabilidade emocional dos brasileiros. Como os jornalistas, independente da emissora, como nós, sem os jornalistas, com a nossa própria percepção, conseguíamos identificar os momentos altos e baixos dos nossos atletas e, em muitas situações, não era uma questão de técnica, de treino, mas era simplesmente um envolvimento ou um desequilíbrio emocional que os prejudicava e fez com que muitos deles deixassem de conquistar medalhas. Isso me intrigou muito, e não é porque isso é só com os nossos atletas, isso é uma coisa nossa. Nós, brasileiros, latino-americanos, né, na nossa formação, nós temos, parece que uma sensação de déficit, né, porque nós, às vezes, nos entregamos às nossas emoções e isso nos desestabiliza em momentos que não poderia desestabilizar, como no momento de concentração para um jogo. Os professores aqui de universidade sabem quando os alunos vão apresentar uma tese, às vezes de doutorado ou uma dissertação de mestrado, prepara tudo, mas na hora a bagagem emocional que ele recebe ali, a descarga de adrenalina, o faz descompensar e às vezes o trabalho nem é tão bem apresentado assim. Isso tem como característica, ou um dos elementos que compõe essa instabilidade emocional é a distração. E a distração tem vários níveis e dimensões. Ela pode acontecer no esporte, ela pode acontecer na escola, no trabalho, nos relacionamentos e também na espiritualidade. Nós temos que nos atentar para o risco de nos distrairmos na nossa caminhada e na nossa jornada espiritual. E é sobre isso que Jesus está falando aqui no texto de Lucas 12. Jesus está falando que é importante para o cristão ter concentração na sua jornada. E aí não é um jogo, não são 40 minutos ou uma prova, isso é uma vida.
A nossa vida precisa ter como marca a concentração. Nós precisamos estar atentos ao propósito pelo qual nós estamos aqui nessa terra, não só num período, mas na nossa existência toda. E aí, é muito interessante observar o capítulo 12, o contexto imediato do texto. O Jesus começa falando do versículo 1 ao 12, do capítulo 12, sobre o risco da falsa religiosidade. Muitas pessoas estão distraídas em caminhos religiosos que não são ou não fazem parte do caminho verdadeiro. Ontem, na evangelização, é muito interessante você evangelizar, porque você não sabe como as pessoas vão te receber quando você oferece um presente, né? E também elas não sabem nem que presente é esse. Eu percebi que muitos pegam um livro, esse livro pode ser de qualquer coisa, né? Então, mas eles pegam e depois é que eles vão se envolvendo com aquilo que eles acabaram de receber. Mas eu me lembro de uma mulher que passou, e quando eu ofereci o livro, ela viu que tinha a palavra fé, e a reação imediata dela foi falar: eu não quero nada que envolva fé e nem religião, porque a religião é a causa de todas as guerras do mundo. Deu tempo dela caminhando falar tudo isso para mim. E eu parei e absorvi aquilo. Eu falei: mas ela não sabe o que eu estou entregando aqui. Mas, meus irmãos, muitos têm essa impressão da religião. E não é só impressão, não. Se você observar a história, muitas pessoas fizeram guerra na história usando a religião, né, como uma maneira de abrigar um ideal. E isso trouxe uma consequência desastrosa. E muitas pessoas olham, o problema é a generalização, é dizer que toda religião faz isso. É óbvio que não. Mas se nós olhamos no nosso próprio tempo, alguns viés religiosos são agressivos, e provocam coisas horríveis no mundo. Mas isso jamais pode, você jamais pode enquadrar todo mundo que tem uma religião nisso. Mas quando nós embarcamos numa falsa religiosidade, nós corremos o risco de nos distrairmos com coisas que não são centrais à nossa fé. Jesus Cristo, se nós também nos atentarmos aos versículos, os capítulos anteriores, Jesus está falando sobre o perigo do fermento dos fariseus, porque a falsa religiosidade desvia o foco das pessoas. E quando eu falo de falsa religiosidade, não estou dizendo de falsas religiões apenas. Eu estou dizendo também que nós, como presbiterianos reformados, corremos o risco de construirmos na nossa mente uma falsa religião. Corremos o risco de acreditarmos que seguir a Jesus é uma coisa e, na verdade, seguir a Jesus é outra. Por isso precisamos estar sempre atentos a isto. Não distrairmos, não é o fato de nós termos uma rotina eclesiástica ou nós termos alguns compromissos com a igreja que faz de nós atletas de alta performance na nossa caminhada espiritual. Cuidado com a distração que te conduz a uma falsa religiosidade, e é isso que Jesus aponta nesse primeiro momento no capítulo. Num segundo momento, Jesus vai dizer vai falar acerca de outro item que também nos distrai muito nesse mundo, que é a avareza. Do versículo 13 ao 21, Jesus vai dizer: cuidado com a avareza, cuidado com o desejo por ter mais e mais e mais, cuidado com esse desejo de você buscar os tesouros dessa terra. Este é um tema que Jesus sempre trata nos evangelhos, porque se tem alguma coisa que pode nos distrair na caminhada, é o desejo de nós adquirirmos bens nesse mundo, e focarmos nisto como sendo a nossa principal prioridade. Em terceiro lugar, Jesus vai dizer: cuidado com a ansiedade. E aí, quando Jesus trata da ansiedade, talvez o que nós vimos em muitos dos nossos atletas foi ansiedade, preocupação. E a ansiedade é quando fatores emotivos se sobrepõem ao bom senso, se sobrepõem a tudo aquilo que você preparou para o momento. Ansiedade é quando você se desequilibra emocionalmente diante de uma situação e isso acaba lhe prejudicando. E nós, então, diante desses três riscos que corremos, Jesus vem dizer que um seguidor dele, alguém que procura viver de acordo com os padrões da palavra dele, precisa fugir da distração, e é sobre isso que eu quero tratar com vocês. Fuja da distração. Para fugir da distração, em primeiro lugar, nós precisamos estar atentos. Atenção! A palavra central desse texto aqui é: estejam
prontos, atentos. O versículo de número 35, ele fala sobre uma realidade muito típica daquele momento, daquele mundo, do mundo judaico. Eles tinham vestimentas longas. E é claro que essas vestimentas longas que o povo judeu usava naquela época os impedia de ter agilidade. Não é? Porque na hora de correr é como uma mulher com vestido longo, na hora de correr isso pode prejudicar. Então, quando ele diz cingir, ou cinja as vestes, é levante, amarre com um cinto essa roupa longa para que você consiga ter agilidade no momento que precisar. Ou seja, esteja preparado, esteja atento para uma emergência. Outro exemplo que o versículo 35 coloca, além de cingir as vestes, né, para que você tenha agilidade, tenha a sua candeia acesa. Alguns comentaristas vão dizer que aqui nós temos um resumo da parábola das 10 virgens, lá de Mateus capítulo 25, quando Jesus diz, através dessa parábola, que o noivo virá e você vai ter 5 virgens preparadas e 5 não preparadas, porque as preparadas estavam com óleo de reserva, tinham reserva de óleo para esperar pelo noivo. E meus irmãos, a ideia do versículo 35 é dizer que nós precisamos estar prontos. Prontos para quê? Prontos para o grande encontro que teremos com Jesus Cristo. Outro exemplo que ele vai usar no versículo 36 é o exemplo dos guardas. Os guardas precisam estar atentos para a chegada do seu Senhor. E aqui nós podemos visualizar na nossa própria cultura brasileira. Eu me lembro quando morava num apartamento em Anápolis, nós tínhamos uma guarita lá, só que tinha vigia só de dia. Só de dia tinha alguém lá protegendo o prédio, e à noite não. E nós fomos falar com o condomínio, com a imobiliária que cuidava do prédio, e dizer: olha, nós precisamos de um vigia à noite, porque o momento mais complicado é quando você chega tarde em casa e você tem que abrir o portão eletrônico e não tem ninguém para te proteger. Eu me lembro que a resposta do dono da imobiliária foi a seguinte: se a gente colocar um guarda lá à noite, vai ficar muito caro, vai aumentar muito o condomínio. Então, eu vou ensinar você como fugir do ladrão. Vou até ensinar para os irmãos, tática de sobrevivência. Você não embica o carro, você não coloca o carro para entrar na garagem, você deixa ele virado para a rua. Olha para cima, olha para baixo, abre o portão, não vem ninguém, você entra e fecha. Porque se você embicar o carro na calçada, se o ladrão vier, você não tem para onde correr. E a partir de então eu comecei a fazer assim, tem funcionado, irmãos, graças a Deus. Mas quando nós olhamos para esse texto está falando de guardas que ficavam na porta da casa, para que quando o seu Senhor viesse, eles tivessem agilidade para abrir tudo e o seu Senhor entrar em casa com proteção e não ser surpreendido pelos ladrões. O que nós temos aqui, tanto no verso 35 e 36, é que as figuras que Jesus usa aqui são figuras de atenção. Nós não podemos distrair em momento algum. Na nossa caminhada cristã, é importante você entender qual é a razão pela qual você está aqui nesse mundo e estar sempre preparado para o grande encontro. E aí, nós veremos no versículo 37 também que quando Jesus Cristo nos encontra preparados para servi-lo, para amá-lo, para honrá-lo, acontece um milagre que só acontece na fé cristã. Nós vamos na direção dele atentos, prontos e preparados para servi-lo, mas é ele que nos serve. O texto nos ensina isso no versículo de número 37. Nós somos surpreendidos pelo serviço de Cristo para conosco. Jesus é Senhor, Jesus é Deus, Ele é soberano, Ele é Rei sobre tudo e sobre todos, mas Ele é o servo dos servos. E uma das tarefas de Jesus Cristo é cuidar do seu povo. Uma das tarefas de Jesus Cristo é servir ao outro. E Ele nos mostrou isso com muita clareza em todo o seu ministério. Jesus foi um Senhor que serviu, e Ele foi o exemplo de serviço, e Ele está dizendo que quando Ele encontra os seus filhos prontos, preparados e vigilantes, Ele os serve. Olha só, vamos ler. Vou ler para vocês novamente o versículo 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que Ele há de cingir-se, o próprio Jesus, dar-lhes lugar à mesa
e aproximando-se os servirá. Que maravilha! É recebermos o cuidado de Jesus Cristo. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Às vezes, nós não percebemos o cuidado de Jesus para conosco porque nós não estamos atentos, nós não estamos antenados, nós não estamos concentrados. A graça do Senhor, a bondade do Senhor, o amor do Senhor se manifestam de maneira inesgotável sobre as nossas vidas o tempo todo. E às vezes nos distraímos e não conseguimos perceber que Jesus está cuidando de nós em todas as áreas da nossa vida. Precisamos ter atenção, precisamos estar concentrados para perceber a bondade, o cuidado, a proteção e o sustento de Deus sendo derramados sobre nós em todo momento. E aí surge uma pergunta: mas quais as áreas que evidenciam esta minha prontidão? Eu tenho que estar pronto de que forma? O que eu tenho que fazer? Você precisa estar preparado, assim como um atleta, você precisa estar preparado no seu propósito de vida. Você vive para quê? Qual é o seu propósito de existir? Qual a razão de você estar neste mundo? A nossa confissão de fé vai nos ensinar, na sua primeira pergunta, que o propósito do homem é glorificar a Deus. Eu e você precisamos entender que, como atletas de Cristo, como seguidores de Jesus, o nosso propósito é glorificar ao Senhor com a nossa vida, em tudo que nós fazemos, nos mínimos detalhes da nossa agenda. Tudo precisa estar direcionado para a honra, para o louvor e para a glória daquele que nos chamou para uma vida de relacionamento íntimo com Ele. Eu preciso fazer de todas as áreas da minha vida um altar e um culto a Deus. Para isso que vivemos. Se nós queremos ser seguidores de Jesus, concentrados, atentos, precisamos estar sempre nos perguntando: o que eu estou fazendo hoje, neste momento, glorifica a Deus? É para a honra do Senhor? Se sim, isso vai produzir uma alegria no nosso coração, como o próprio texto nos diz. Precisamos, como atletas, não só identificar qual o propósito, mas também os valores. Quais são os nossos valores? Não podemos nos perder nos valores que regem a nossa vida e o nosso coração. E o valor que Cristo nos ensinou que deve reger a nossa vida é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o centro que deve reger todos os nossos relacionamentos. Os nossos valores familiares precisam ser regidos por isso, os nossos valores no trabalho precisam ser regidos por isso, e os nossos valores na igreja. Nós precisamos ser marcados por pessoas que todos percebem claramente que amamos a Deus sobre tudo, e depois amamos o nosso próximo, moldados pelo amor de Deus. Assim como um atleta tem propósito e tem os seus valores, ele precisa se exercitar para que ele ganhe a sua medalha, para que ele suba no pódio. Nós também precisamos nos exercitar. Todos os dias temos que ter o nosso treino, e esse treino é uma vida de devocional, é uma vida de piedade, o nosso relacionamento com a palavra, uma vida de oração. Tudo isso vai nos fortalecer para os embates, tudo isso vai nos manter concentrados e atentos à lei de Deus, para que tenhamos uma vida que glorifique ao Senhor e que nos faça amá-lo sobre tudo. Como eu vou amar a Deus sobre todas as coisas? A Bíblia me ensina. De que forma eu vou agradar ao Senhor com a minha vida? Uma vida de oração, ou o exercício piedoso de oração e de jejum, vai me direcionar para uma vida que agrada a Deus. Precisamos de treino. Não tem como amadurecermos espiritualmente, não tem como mantermos o foco, não tem como nós termos uma vida concentrada em Deus se eliminarmos a devocional ou o nosso exercício diário de busca pelo Senhor por meio da oração, por meio da meditação na palavra. E também o serviço. Não adianta entrarmos para o quarto, orarmos, meditarmos na palavra, se nós não saímos do quarto e nos envolvemos com a realidade que está ao nosso redor. O serviço é a prova. Nós precisamos ter, como diz Tiago, uma fé que é reverberada ou que é traduzida em obras. Não adianta nós termos uma fé apenas para nós. Essa fé
precisa ser revertida em ações que glorificam ao Senhor na sociedade que nós estamos inseridos nela. Serviços, atitudes que glorificam a Deus e que são produzidas pelo seu Santo Espírito. Estas são as áreas que eu e você precisamos diariamente avaliar se estamos centrados no propósito correto, buscando os valores do alto, praticando os nossos exercícios espirituais e partindo para a prova, que é uma vida que testemunha e que glorifica o nome de Deus em qualquer ambiente que nós estamos. Então, se você quer vencer a distração espiritual, primeiro ponto, esteja preparado, esteja pronto, seja vigilante, esteja atento, porque nós somos como atletas aqui nesse mundo, concentrados para viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. Em segundo lugar, alimente-se da motivação correta. Quando alguém chega ao pódio, e vimos isso várias vezes aqui no nosso país, aqui na nossa cidade durante esses dias, essa pessoa estava motivada para chegar ali. A motivação queimava em seu coração, um desejo ardente de chegar até ali. Quando nós olhamos para a nossa vida cristã, nós precisamos também ter uma expectativa. Falamos sobre estar prontos, preparados, fazer devocional, termos uma vida vigilante, atenta, a amar a Deus sobre todas as coisas, mas qual a motivação para viver assim? O que me faz buscar isso? O texto vai nos ensinar que o que nos leva a ter essa vida disciplinada é a expectativa do encontro. Expectativa do encontro. Eu não sei o quanto você tem expectativa do encontro. Olhamos para os atletas e eles tinham uma expectativa do encontro, o encontro deles com a medalha. Essa era a expectativa do atleta. O nosso encontro não é como a medalha, nós não estamos correndo atrás de uma coroa corruptível. O nosso encontro é com Cristo, quando dele receberemos uma coroa incorruptível. E uma pergunta difícil para respondermos nessa manhã: será que nossos corações anseiam tanto por Jesus como os atletas anseiam pelas suas medalhas? Será que eu quero tanto encontrar com Cristo como os nossos jogadores de futebol ontem lutaram para conseguir a primeira medalha de ouro nas Olimpíadas? Será que é assim que nós vivemos? É com esse desejo ardente de encontrar com Jesus que nós somos motivados diariamente a manter a nossa vida focada na honra e na glória dele? Quando olhamos para a igreja primitiva, percebemos claramente que aqueles homens e mulheres desejavam encontrar ardentemente com Jesus. E por isso eles não se distraíam. Sabe por quê, meus amados? Porque diferente dos Jogos Olímpicos, que a prova começa e a prova tem um tempo para acabar, nós não sabemos quando a nossa prova aqui vai acabar. Não são 90 minutos, dois tempos de 45. Nós não sabemos o momento em que Cristo voltará. Por isso precisamos estar atentos e vigilantes, porque a qualquer momento Cristo pode voltar. E aí nós encontraremos com Ele. O texto vai dizer no versículo 38 até o versículo 40 sobre essa imprevisibilidade da volta de Jesus. A nossa prova pode acabar na segunda ou na terceira vigília. Essa ideia de vigília aqui é que o povo judeu dividia a noite em 3 vigílias, o Império Romano em 4, ou seja, em 4 momentos. O judeu dividia em 3. Então Jesus pode voltar na segunda ou na terceira vigília. Nós não sabemos ao certo qual o momento em que nós nos encontraremos com Ele. O que sabemos é que devemos estarmos preparados para esse grande encontro com Jesus Cristo. E para que você tenha essa motivação, esse desejo ardente de encontrar com Cristo em seu coração, é necessário que você sonhe com a alegria da vitória. Encontrar com Cristo equivale a subir num pódio para o atleta aqui nessa terra. Encontrar com Cristo para nós precisa ser alguma coisa que nós desejamos ardentemente. Por quê? Porque esse encontro será marcado por uma intensa felicidade. Nos ensinam os versículos 37 e 38. Por 2 vezes esse texto repete a expressão bem-aventurados.
Concentre-se na caminhada. Atente-se à sua vida, aos valores, às buscas que você tem empreendido aqui nessa terra. Desembarace os seus pés de tudo que te atrapalha a correr. Concentre-se na prova, como o autor de Hebreus nos ensina, no capítulo 12, versos 1 e 2, quando ele escreve: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. E é porque Jesus Cristo está assentado à destra do trono de Deus que nós também podemos ter a certeza de que sentaremos com Ele na presença de Deus. Concentre-se, tenha a motivação correta e tenha um coração alegre na certeza de que, diferente dos Jogos Olímpicos, onde você não sabe quem vai ganhar, a nossa vitória está garantida em Cristo Jesus. Nós somos um povo que pode ter tranquilidade e certeza de que somos vencedores, porque Cristo já nos concedeu a vitória. E se Cristo já nos concedeu a vitória, nós precisamos sonhar com esse grande momento. E à medida que nós sonhamos com essa vitória, isso precisa transbordar o nosso coração de alegria. Por isso, uma das marcas do crente, um fruto do Espírito, é a alegria, é a paz, é a certeza de que Jesus está com ele em toda a caminhada, que ele é sim um vitorioso e que ele precisa se alegrar nisto, porque é isto que consiste a vida do cristão. Não se distraia com as coisas desse mundo, não se distraia com as riquezas desse mundo, não se distraia com os valores desse mundo, concentre-se na sua jornada, porque nós somos um povo chamado para herdar a eternidade e precisamos ler e entender a nossa vida na perspectiva do eterno. Não se distraia com o barulho da torcida, como aconteceu com aquele saltador com vara, Renaud Lavillenie. Ele se distraiu, o francês se distraiu com o barulho da torcida. Não se distraia, por favor, com o barulho da torcida ao seu redor. Se concentre, esteja pronto, com a motivação correta, cheio de alegria para o grande encontro. Não com uma medalha, não com um pódio, mas com Cristo, que morreu e ressuscitou para te conduzir para a vida eterna. Sonhe com isso. Isso precisa ser o centro, o foco e o alvo da nossa vida aqui. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, como temos uma natureza inclinada para a distração, como é fácil, Deus, caminharmos na nossa jornada aqui sem nos atentarmos para o alvo central da nossa existência. Por isso, que nesta manhã Teu Santo Espírito nos ajude a uma vida de vigilância, a uma vida de atenção, a uma vida sempre em alerta para o grande encontro que nós teremos com o Senhor nas nuvens. Ó Deus, que nós não nos incomodemos com o barulho das multidões, que nós não sejamos atraídos pelas riquezas dessa terra. Ó Deus, que a ansiedade não nos domine, mas que nós sejamos pessoas estruturadas em Ti, alimentadas pela Tua palavra, marcados por uma vida de oração, concentrados no objetivo central que é viver para a Tua glória, honrar o Teu nome e Te servir de todo o nosso coração. Para que o dia em que nós nos encontrarmos com Cristo, tenhamos, Deus, a certeza de que combatemos o bom combate, de que seguimos a nossa carreira segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade, e sem dúvida nenhuma, por isso então, receberemos a vida eterna, a herança incorruptível que o Senhor tem preparado para nós, porque Cristo nos proporciona isso por meio da sua morte e ressurreição. Nos ajude, Deus, a mantermos o foco, aqueça os nossos corações nesta direção, para que, como a Tua palavra nos ensina, sejamos mais que vencedores. Te louvamos e Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu
de servirmos ao Senhor durante essas Olimpíadas. Obrigado, Deus, porque muitos cristãos se envolveram para que esse projeto se concretizasse. Louvamos e bendizemos o Teu nome. E que possamos continuar Te servindo com todo o nosso ser, para que o Teu nome em nós seja glorificado. Oramos assim no nome de Jesus.